Olá, pessoal, muito bom tê-los aqui. Sejam bem-vindos para mais um encontro, para a gente aprender um pouquinho mais sobre aromaterapia, sobre os benefícios dos óleos essenciais nas nossas vidas. Agradecer a Gabi, que está sempre aqui comigo. E vamos lá, então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso ciclo, né, de 3 aulinhas nas quais nós vamos apresentar os 3 kits que são apresentados como novas opções de LRP, conforme a gente já explicou na aulinha da semana passada. Para quem não estava, para quem não teve oportunidade, a doTERRA montou, né, um programa, né, ele funciona no automático a partir do momento que você se cadastra e escolhe uma dessas opções, né, dessas demandas, né, do que você, como cliente especial da doTERRA ou como consultor, tem como demanda nesse momento da sua vida, né? Então, o que você está demandando para experimentar no seu caminho de vida mais equilíbrio e saúde? Estou no momento que eu estou precisando cuidar um pouquinho mais do meu bem-estar emocional. Ou estamos todos no momento em que a gente precisa de uma maior proteção, né? Dar um cuidado mais adequado à nossa saúde, à nossa imunidade, para se proteger das diversas fontes que nós temos que podem provocar um desequilíbrio na nossa célula, nos nossos sistemas. Então, a gente está buscando proteção. E a terceira, né, demanda que a doTERRA pensou em montar kit foi de conforto, que nós, então, vamos trabalhar na semana que vem, tá? Então, esses kits, eles vêm montados com vários produtos, e a ideia é mostrar, apresentar um pouco o que o conjunto desses produtos vai trazer de tão importante que vai conseguir cuidar da proteção do nosso corpo, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Semana passada falamos um pouquinho sobre como aqueles produtos do kit emoções, eles podem trabalhar, promover saúde e equilíbrio do nosso, olhando, né, cuidando do nosso bem-estar emocional, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do kit proteção. Volto a falar que tem um material, uma aula gravada, que está disponível na plataforma do YouTube, e tem também um material que foi disponibilizado pela Camila Paim, explicando como quem já é cliente da doTERRA e tem interesse em se cadastrar com essas opções de kit, explicadinho, passo a passo, como funciona, quais são as vantagens, a questão dos descontos, como isso como isso traz vantagens, né, do ponto de vista financeiro. E estamos aqui hoje, então, para trazer mais informações sobre quais as vantagens mesmo para a nossa saúde, né? O que esses produtos trazem de tão importante para a proteção do nosso corpo, ok? Quem precisar de mais informações, ou quem não ainda cadastrado, cliente especial ou consultor da doTERRA, pode buscar essas informações, ir atrás né, dos nossos contatos, né, que são disponibilizados, que a gente explica, inclusive, como se cadastrar e como acessar e como poder fazer esse plano de desconto. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre... Semana passada falamos sobre o kit emocional, né? São 3 meses, são essas 3 opções, e são 3 conjuntos de kits de produtos que são disponibilizados mês 1, mês 2 e mês 3. Tá? No final da aula eu vou falar certinho quais são os produtos que vêm no kit proteção, que é o que nós vamos falar hoje. Bom, antes de mais nada, a gente tem que falar que os nossos sistemas, sobre os nossos sistemas corporais e a relação deles com a saúde e bem-estar. O nosso corpo, ele é como uma orquestra, né? Podemos fazer analogia do nosso corpo como uma orquestra. Essa orquestra é dividida em seções, que podem ser consideradas os sistemas, e as seções são compostas por órgãos, né? Ou instrumentos, no caso da orquestra. Os sistemas do nosso corpo são formados por órgãos. Durante uma apresentação de uma orquestra, quando um único instrumento está desafinado, isso não vai afetar apenas aquela seção.
mas, né, aos ouvidos atentos do maestro, a gente entende um desafinar como um todo, prejudicando toda a performance dessa orquestra. O papel do maestro, né, é identificar a causa, conseguir ver qual que é dentro daquelas sessões e qual, dentro daquela sessão, qual é o órgão ou qual é o instrumento que está em desequilíbrio ou está desafinado. Então, com base nessa analogia, a gente pode se colocar tendo o papel de maestro dos nossos corpos. Porque é lógico, né? A gente nasce, cresce, eu como mãe de uma criança pequena, a gente sabe como é difícil para os nossos pequenos se expressarem, aonde, por exemplo, está doendo. Mas com o passar dos anos, a gente começa a sentir, ter sensações, né? Nos quais a gente consegue identificar aonde ou em qual seção, em qual órgão, talvez não, mas em qual seção do nosso corpo a gente está com algum desequilíbrio. E quando a gente adota essa postura de maestro dos nossos corpos, a gente está atuando como parceiro do corpo, né? E essa atitude altiva, essa atitude proativa, ela permite que a gente mude a concepção de ambulância, né? A mentalidade de ambulância, que é socorrer o sintoma, sanar sintoma, correr para o médico somente quando o negócio está, né? A coisa está pegando, quando a coisa está muito feia, para a gente ter uma atitude mais proativa. Esse livro, que eu citei na aula anterior e vou citar hoje também, que é Os Fundamentos Essenciais, ele traz essas analogias e traz essa informação de que a gente tem que ter essa atitude mais proativa com relação à saúde do nosso corpo. Então, ao abordar o bem-estar em termos de sistemas corporais, cada indivíduo está adotando uma abordagem holística para a sua saúde. Uma abordagem holística significa uma abordagem mais abrangente e não pontual, né? Pensar além do sintoma e focar nos sistemas permite afastar-se de uma mentalidade de ambulância, na qual a gente só conserta aquilo que já está quebrado, para uma mentalidade de prevenção, uma mentalidade holística e proativa com relação à nossa saúde. Esse livro ele traz esse esquema que mostra, né, a diferença dessa abordagem de ambulância, no qual a gente já se reconhece se sentindo mal, identifica um sintoma e procura um remédio ou, né, um atendimento médico no qual é feito a prescrição de medicação para tratar aquele sintoma. Como resultado disso, a gente tem, logicamente, né, com base em toda a ciência e a tecnologia que nós temos hoje, remédios extremamente eficientes para tratar os sintomas. Só que, se a gente, ao mesmo tempo que fizer isso, negligenciar as causas que são subjacentes e as necessidades do sistema corporal como um todo, a gente tem efeitos secundários que vão aparecer, porque o desequilíbrio não foi sanado apenas o sintoma, e o sintoma pode retornar ou se expressar de outra maneira, tá? E isso forma um ciclo, né? Volta lá ao início no qual a gente se reconhece sentindo mal, ou permanece sentindo mal, né? Enquanto abordagem holística, a gente, ao prestar atenção no corpo, identificar o sintoma, e nisso considerar o sistema todo afetado, da onde vem esse sintoma, a possível causa disso, né? Procurar nos sistemas corporais, encontrando condições dentro desse sistema que melhor se relacione com o que a gente está, né, com o que está sendo esperado. E aí a gente vem tendo um resultado diferenciado, no qual a gente vai entendendo, se autoconhecendo, conhecendo o nosso corpo, compreendendo os sintomas do corpo, as funções de cada um dos órgãos, extrapolando isso para além da fisiologia. Já falamos muito, né, inclusive na aula passada, sobre as emoções. Então, entendendo que somos além, né, de células, que é o que a gente mais vai falar hoje, da parte da fisiologia, da nossa biologia e fisiologia, mas somos além disso, né? Nós somos energia, somos vibração, somos emoções, e olhar para todo esse aspecto. Então, identificar dentro desses sintomas as causas de uma maneira mais geral, né? Mais holística, e tentando sanar, então, as verdadeiras causas que estão por trás disso. E os óleos essenciais, como a gente já teve uma aula
uma ou duas ou três, especificamente falando sobre isso, eles podem ajudar muito a gente a conseguir identificar, né? A ter esse olhar e mais para dentro de si e se conhecer melhor, tá? Bom, dito isso, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre proteção, especificamente. Considerando, então, gente, que a proteção, ela está relacionada ao nosso corpo todo. Quando a gente fala em sistema imunológico, aonde está o nosso sistema imunológico? Alguém conseguiria responder? Né? Quando a gente fala o nosso sistema digestivo, ele tá, né, ele compreende a região da boca, né, estômago, intestinos, mas e o nosso sistema imunológico? Você sabe dizer onde ele está? Então, porque a gente está falando justamente dos sistemas corporais como um todo, nós estamos falando do nosso corpo como um todo, tá? Então, o nosso sistema imunológico, ele trabalha duro para nos manter seguros e protegidos. O sistema imunológico, ele é um conjunto de mecanismos naturais da defesa do corpo, e está envolvendo todos os nossos sistemas corporais, que previnem a invasão de micro-organismos patogênicos, e quando não consegue prevenir a gente ser afetado por isso, eles ajudam a gente restabelecer a condição normal, natural, ou eliminar essa infecção. Então, a gente tem aí alguns órgãos e alguns sistemas que desempenham papéis mais importantes, né? Então, vamos lá. O nosso sistema tegumentar, que é a nossa pele, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, ele é o primeiro órgão do sistema imunológico que desempenha um papel extremamente importante. Ele é o nossa proteção física, basicamente nossa proteção física, né, que nos protege do ambiente externo. Então, a nossa pele e os compostos que constituem a nossa pele protegem a gente física e quimicamente, protegem a nossa pele, protegem os nossos órgãos e tecidos internos de ameaças externas. Além da pele, então, perto das regiões de abertura do corpo, a gente tem gânglios, vários gânglios, né? Gânglios linfáticos, as amígdalas, né? Que estão aqui para, estrategicamente posicionadas, né? Para prevenir, para proteger o nosso corpo das ameaças que e poderiam ou vão acometer o nosso sistema respiratório, o nosso sistema digestivo, né? Elas estão posicionadas na entrada da boca e do nariz, e aí ali estrategicamente posicionadas para atrair patógenos para elas, e contendo, né, células imunes muito resistentes que podem destruir os patógenos, impedindo eles de entrar na corrente sanguínea, né, ou fazendo com que as infecções ou afecções sejam menos graves, tá? Antigamente, eu não sei como tem sido a conduta médica, na atualidade, nos anos 2022, mas muito antigamente minha mãe, ela teve retirada das amígdalas, né? Que é uma coisa que a medicina fez um tempo atrás e logo depois notou que era um grande erro, porque é um órgão do nosso sistema imunológico, um órgão extremamente importante. E aí já teve a reversão disso, né? Não foi mais feito durante muitos anos. Eu não sei como que na atualidade isso vem sendo visto, mas acredito que não tenha, não seja mais um procedimento válido, né? E recorrente na medicina. O que esses órgãos fazem, né? Os gânglios, as amígdalas. Então, eles impedem que essas células, que isso vá atacar a nossa corrente sanguínea. Mas, se chegar, né, na corrente sanguínea, a gente também tem no sangue, né, dentro do nosso tecido sanguíneo, das nossas células sanguíneas, os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, que são um grande grupo de células. Então, a gente, dentro dos glóbulos brancos, nós temos várias células que estão principalmente envolvidas na resposta imune ofensiva. Eles interceptam o patógeno, regulam o ataque imunológico por meio de mensageiros químicos e englobando patógenos para desmantelá-los, matar essas células, esses agentes que são patogênicos. Então, é a nossa resposta imune ofensiva, né? São os soldadinhos, que a gente gosta de falar com as crianças, né? Que são soldadinhos do nosso corpo que vão ali combater as ameaças. Bom,
Aí, nesse livro que eu cito, ele já vem trabalhando a questão do que os óleos essenciais, que são considerados imunorreguladores ou que são aqueles que dão um mega suporte para o nosso sistema imunológico, ajudam muito o nosso sistema imunológico a desempenhar essas funções que eu comentei, quais óleos são indicados e o porquê que eles são indicados, né? Então, seriam os óleos que têm compostos que têm essa capacidade de imunorregulação, que a gente vai falar mais adiante da maior parte deles, né? E aí, os terpenos, né, principalmente o gama-terpineno, o limoneno e o alfa-pineno, são óleos, são compostos químicos que estão numa variedade muito grande dos óleos essenciais do terra. Então, nós temos várias opções, né, que podem nos atender para auxiliar nosso sistema imunológico no combate a né, na nossa proteção, no combate aos patógenos. Esse folderzinho aqui já dá um spoiler, mostra um pouquinho sobre quais óleos estariam linkados como imunorreguladores, né, suporte ao sistema imunológico. Então, aqui também está mostrando o posicionamento das amígdalas dentro dos gânglios linfáticos, né, nós temos em várias regiões do corpo, então, quando surgem ínguas, né, na região lateral do pescoço ou embaixo dos braços, na região das virilhas, é o nosso sistema imunológico em ação, tá? Por isso que são indícios, quando há inchaço nas ínguas, há indício de infecção no nosso corpo, né? Então, é um sintoma bem expressivo de infecção. E aí, alguns óleos essenciais que são linkados, né, pelos seus compostos, como imunorreguladores. Então, orégano, a copaíba, capim-limão, alecrim, olíbano, wild orange e outros cítricos, nós já vamos falar o porquê deles, né? E assim por diante. Além, né, do que eu trago de informação naquele livro, acho importante também comentar um pouquinho sobre, pelo conjunto de óleos essenciais que são fornecidos nesse kit de proteção, que a gente não está falando só do suporte ao sistema imunológico, os órgãos de combate, proteção e combate. A gente está falando também da proteção da célula, né? Da proteção mesmo, daquilo que a gente fala como, que a gente pode falar de um cuidado realmente proativo. Vamos dar uma condição à nossa célula de se desintoxicar. Vamos dar uma condição ao nosso DNA de não sofrer tantos danos, né? Então, vou me aprofundar um pouquinho mais, né, além do que a gente falou aí anteriormente. E por isso, acho importante falar sobre os radicais livres. Eu não sei se a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar, né? Que a gente falou, então, o que eu falei até agora, a gente pode falar que é a proteção com base nos sistemas corporais. E agora, então, a proteção com base na regulação das funções celulares. Por quê? Aquele órgão, ele é formado de células, né? Então, tudo acontece lá dentro, no interior da célula, dentro do núcleo da célula, na programação do DNA, que está exposto à sinalização do ambiente externo, está sujeito, né, não é tudo genética, né? Hoje a gente vem, na biologia, a gente vem falando muito da epigenética, como que nosso ambiente, nossas emoções, nosso estado de espírito, tudo que acontece conosco, nossos hábitos, eles influenciam no funcionamento da nossa célula, do nosso DNA. Então, a gente sabe que existe, a pessoa tem uma predisposição genética para desenvolver determinada doença, mas se ela tiver um hábito que protege a célula, aquele gene pode ser silenciado. Aquela expressão que era ruim, ela pode ser substituída por uma expressão genética boa, né? Então, isso já é uma coisa que está em evidência nas últimas 2 décadas, está sendo muito estudado. E aí, como proteger a nossa célula? Como dar condição à nossa célula para não... para a gente dar as máximas e melhores condições para a célula se manter saudável,
suas funções celulares se manterem saudáveis. Então, uma das coisas que é muito comentada são os radicais livres. A gente escuta muito falar sobre isso com relação ao envelhecimento, né? A tecnologia de anti-envelhecimento fala muito da redução da produção de radicais livres. Mas isso não é só para as células da nossa pele, o envelhecimento da pele. Então, está falando do nosso corpo como um todo, né? Os radicais livres, eles são produzidos e liberados na corrente sanguínea diariamente. Ele faz parte das reações metabólicas normais da nossa célula. São moléculas que têm um elétron a menos e elas são extremamente instáveis e reativas. E nessa instabilidade, ela busca uma ligação. E para ela se ligar quimicamente, ela tem que roubar o elétron para complementar a sua estrutura. Normalmente, né, e há uma molécula que está suscetível a esse roubar elétrons para completar a sua estrutura são as moléculas de DNA. Então, nessa junção, elas podem prejudicar o funcionamento normal das células, ocasionando os problemas que a gente chama de oxidação celular, ou envelhecimento celular, né? Danos celulares que podem começar com um desequilíbrio lá, naquele conjunto de células, mas que na sua replicação pode gerar uma célula defeituosa. Na sua manutenção, no seu metabolismo, pode começar a produzir ou deixar de produzir alguma substância que era necessária ao nosso corpo, ou produzir uma substância que não era necessária, intoxicando o nosso corpo. Então, quando em condições normais, esses radicais livres, eles são autoneutralizantes. Seus efeitos no ser humano podem, né, até de certa forma, ser favorável. Mas se o nível das zeros, que a gente chama, são os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio aumentam muito, o nosso corpo não dá conta de equilibrar essa situação. As células não dão conta de equilibrar essa situação, essa quantidade tão grande de espécies reativas de oxigênio, e aí elas começam a se acumular, né? O acúmulo de impurezas pode acarretar em processos degenerativos, como envelhecimento e até mesmo câncer. Então, câncer a gente sabe que é uma multiplicação incorreta das células, a célula sofre uma mutação e a partir daí ela se replica. Ninguém sabe explicar exatamente qual é o motivo ou a causa que isso acontece, mas, né, por uma das causas, pode ser o acúmulo dessas substâncias que são tóxicas na célula. E aí esse desequilíbrio, né, então vamos lá, envelhecimento, né, doenças como qualquer doença que foi gerada por um desequilíbrio em nível celular e desequilíbrio das funções celulares e dos sistemas corporais como um todo. Então, o papel de danificar as células sadias é a principal ação dos radicais livres do nosso organismo. Porém, o nosso corpo é capaz de produzir enzimas protetoras que conseguem desintoxicar o nosso corpo, 99% dos danos, que isso é uma coisa do processo natural de respiração, né, do nosso processo metabólico normal. Só que aí, se a gente tem um desequilíbrio, né, ou seja, um estresse, um estresse, eu digo, em nível biológico mesmo, celular, que é a geração de muita quantidade disso, e que a capacidade da produção de enzimas desintoxicantes não compensa, aí a gente vai observar um desequilíbrio, tá? E aí, o que causa, né, produção excessiva de espécies reativas de oxigênio? Então, estresse em todas as fontes, então a gente está falando de estresse em todas as fontes e níveis, então a gente está falando sobre emoção, sobre relação. Na aula anterior eu falei, né, então a gente tem a produção de neurotransmissores para a condição de estresse que vai gerar uma resposta biológica e fisiológica de aceleração de metabolismo, por exemplo, que é o cortisol. Fato, pronto. Ali você já tem uma aceleração do metabolismo celular que não deveria estar acontecendo, por quê? Luta ou fuga, foi falado, né? E você não luta nem foge. E aí o nosso corpo não produz as enzimas para desintoxicar, porque você não lutou nem fugiu, você só produziu cortisol, você só acelerou seu metabolismo, certo? Então ali você gera um desequilíbrio em nível celular.
Outras coisas, né, que geram uma produção excessiva de eros. Então, já, né, só citando, por exemplo, uma radiação, né, tanto da luz fria, que o pessoal fala, quanto da radiação solar, né, em níveis que sejam danosos. Radiação por compostos, né, de radiação. A sobrevivência no modo automático, eu coloquei aqui, porque aí a gente tem diversas fontes de toxina que fazem parte do nosso dia a dia, né? Vivemos um momento desculpa que tinha aberto uma tela aqui, falei no automático, meu computador puxou uma outra tela aqui, abriu uma outra tela lá. Fechou os slides para mim. Tá tudo certo, né? Vocês estão vendo a Aqui imagem? continua aparecendo. Tá bom. Então, vamos lá. Aí a gente vive no modo automático, se alimentando com alimentos ultraprocessados, utilizando uma quantidade surreal, né, de ingredientes refinados, né, e compostos alergênicos, inflamatórios. Isso só na nossa alimentação. Isso é só naquilo que a gente coloca como, né, alimento, combustível para o nosso corpo. Além disso, o nosso ambiente, então a poluição que a gente vivencia, os compostos tóxicos aos quais a gente se expõe até para manter nossa casa limpa, tá? A medicação alopática, né, que aí a gente tem vários compostos que uma vez ingeridos são bioacumulativos, que vão entrar nas células e vão fazer, não são reconhecidos, não fazem parte da natureza. E aí o que o nosso corpo faz? Ele começa a combater aquilo, ele começa a ficar, né, a célula fica sem entender o que está acontecendo, então ela tem que tentar de todas as formas se livrar daquilo, acaba metabolizando em excesso e produzindo mais radicais, espécies reativas de oxigênio. Drogas, hábitos ruins, como o sedentarismo, então a falta de atividade física mínima para a manutenção do corpo saudável, e outros hábitos prejudiciais. Então, a gente falou sobre proteção no sentido de sistemas corporais, e aqui é uma pincelada, tá bom, gente? Não é nada muito aprofundado sobre aquilo que acontece em nível celular, tá? Por que a gente tem que ter esse cuidado, né, proativo da nossa saúde? Cuidar com o que a gente se alimenta, com a medicação que a gente utiliza, tá? Né, com o consumo de algum composto que seja tóxico, de qualquer forma. E aí aqui também é só uma leve pincelada, só para fazer vocês, talvez tenham ouvido muito falar disso, depois da Covid, principalmente, falando sobre células T. O que são células T? Né? Células T é um tipo de glóbulos brancos, como eu falei, né? Esse ponto do nosso sistema imunológico, que são os glóbulos brancos do nosso sangue, eles têm várias formas. As células T são uma das formas de glóbulo branco, e são uma parte importante do sistema imunológico que regulam células danificadas ou irregulares. Então, eles vão lá e fazem um confere daquela célula. Às vezes, então, a célula já passou pelo processo de excesso de toxina, teve uma concentração muito alta de radical livre, aquilo danificou o DNA, ela passou a funcionar de uma forma incorreta, o linfócito T vai lá e desempenha um papel central nessa resposta imunológica. E também, né, vem sendo estudados que essas células T muito inteligentes também atuam contra patógenos, incluindo vírus, e possivelmente também incluindo o coronavírus, tá? Então, só uma pincelada sobre, né, dentro desse nosso sistema imunológico, o que nós temos, né, que a gente não vê, e como nós temos, né, o papel aí de sermos maestros, orquestrar esse nosso corpo, né, observar e se entender e dar as condições para ele poder ter um equilíbrio, né, estarmos, né, nos mantermos em equilíbrio, né. E aí aqui é só uma informação do site do Terra Science, que pesquisas recentes sobre as células T identificaram dentro do óleo essencial de cânfora
esse composto cineol, que também já estava linkado lá em cima como um dos compostos que são imunorreguladores, e limoneno, contendo também alfa-pineno e gama-terpineno, que são os 4 compostos químicos que estão sempre em evidência quando a gente fala sobre imunidade, né? E quando testado in vitro, esse óleo essencial, ele aumentou a expressão do gene envolvendo a regulação das células T. Então, a gente já tem, né, essas informações para um ou outro óleo essencial, mas considerando, né, é o óleo essencial de cânfora, mas todos os óleos essenciais que têm esses compostos podem atuar de certa forma, então, tem o potencial para atuar com relação à regulação do nosso sistema imunológico, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, né, falamos sobre isso, então a gente está falando sobre o quê? Óleos essenciais que têm o potencial de ajudar dar um suporte ao nosso sistema imunológico. Eles auxiliam essas células do sangue, os linfócitos, os leucócitos de forma geral, os linfócitos T, a serem regulados, a serem produzidos, né, a serem adequadamente treinados pelo nosso corpo e atuarem de uma forma adequada. Ajudam o nosso corpo a desintoxicar as células, então ajudam a gente a se livrar de radicais livres e outras toxinas. Então, a gente tem vários óleos essenciais que são indicados para reduzir toxidez de célula, incluindo acúmulo de metais pesados, que também é uma outra forma de desestabilizar a função em nível celular. E aí a gente volta, né, ao equilíbrio das funções celulares. Isso gerando um bom funcionamento do sistema corporais. E aí a gente escuta muito os 2 termos, imunomodulador ou imunorregulador e anti-inflamatório sistêmico, né? Que são óleos essenciais que têm essas características que são, então, relacionados à proteção do nosso corpo. Compostos que são desintoxicantes ou antioxidantes, anti-inflamatórios, que dão auxílio ao sistema linfático, aos gânglios e também ao sistema circulatório, né, auxiliam os gânglios, os leucócitos e promovem um metabolismo saudável. Bom, aí a gente vai falar então sobre alguns, né, o porquê que esses óleos essenciais estão ligados nesse kit. Então a gente vai ver a presença de vários óleos cítricos. A maior parte dos óleos cítricos tem uma grande quantidade de limoneno. Então, a gente tem aqui, ó, só nesse folderzinho mostrando. Tangerina tem de 80% a 99%, clementina tem de 80% a 99%, grapefruit de 90% a 97%, ele tá no kitzinho. Wild orange é a mesma coisa, ele tá no kit, porque, ó, de 80% a 97% de limoneno, que é um composto, aí a gente vem com os outros, né, o lemon, lime, bergamota, e outros compostos aí também, outros óleos essenciais que também tem limoneno, tá? E, então, os cítricos, de forma geral, ajudam a imunidade. Essas aulas vão servir para você que quer comprar o kit, para entender para que ele funciona, mas também para você saber que todos os óleos cítricos que você tem na sua casa podem te ajudar, o uso contínuo deles pode ajudar vocês a manterem a saúde das células, né? Se protegerem do ambiente, porque contém essa quantidade alta de limoneno. A maior parte dos óleos herbais, das ervas, tem grande quantidade de terpineno 4-oil. É uma molécula, mas ela está dentro dos terpenoides, e aí dentro dos terpenos tem vários óleos também que podem ajudar. Aqui são citados só esses 3, mas tem vários, depois a gente vai ver também que dentro do que dentro do que é exposto nesses kits, né, a maior parte deles tem essa molécula em concentração maior ou menor, tá? E aí a gente dá destaque para a melaleuca, que está no kit também, que tem de 20% a 60% desse composto, tá? A melaleuca, ela junto com a lavanda, ela é um dos óleos essenciais mais estudados, com relação à farmacologia, os efeitos farmacológicos dela. E aí eu trouxe aqui 2 artigos científicos que se é bom ou não para a saúde já passou, né, dessa etapa.
Então, já sabe-se que esse composto químico, ele auxilia muito a saúde. Agora, os trabalhos, eles vêm mostrando qual que é como é que são os mecanismos de funcionamento disso em nível celular, né? Então, é o que a gente encontra de artigo mais recente, nem tão recentes, né? Você já veja mais de 5 anos, que já vem sendo publicados artigos mostrando como isso é regulado em nível celular. Então, esses ensaios aqui já são feitos em camundongos, né, em ratos, para avaliar efeitos desse composto, né? A gente está falando aqui do gama-terpineno, né? Que é citado lá desde o início como a molécula que é imunomoduladora. Então, o tratamento com gama-terpineno reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias. Aí dá o exemplo aqui, né, dentro do funcionamento dessas citocinas em quais ele atua, e aumenta, então, ele reduz a produção daquelas que causam inflamação, ou pró-inflamatórias, e aumenta a produção das anti-inflamatórias, tá? Então, reconhecidamente, tem ação anti-inflamatória. Em diferentes modelos de inflamação, aí aqui nesse segundo ensaio, eles causaram, né, alguns tipos de inflamação no organismo, e aí fizeram um tratamento com esse gama-terpineno, e isso amenizou os parâmetros inflamatórios, como edema, produção de citocinas pró-inflamatórias, bem como a migração celular para o local inflamado, dizendo que esse monoterpeno possui propriedades anti-inflamatórias. E aí mostrando em nível celular, de expressão ali da regulação da célula, como que isso acontece, tá? Então, as pesquisas para esses compostos já estão bem avançadas, e a gente tem vários óleos essenciais que trazem esses compostos, tá? Esse slidezinho aqui é para a gente falar, né? Limoneno, terpineno, cineol, que é aquele que foi citado das células T, tá? Eugenol, que também está em vários compostos, é o majoritário do eucalipto também, da caça, se eu não me engano. E aí a gente está falando de compostos químicos que estão em uma grande quantidade de óleo, sejam eles simples, né, como o grapefruit, a melaleuca e também os mix da doTERRA, que aí a gente vai ver que todos eles têm o porquê deles estarem nesse kit de proteção, né? Vejam só, o OnGuard, a gente tem a laranja, que é o cítrico, né, a laranja, se eu não me engano, é Wild Orange, que tem dentro, ou laranja doce, não lembro. Canela e cravo, que tem esse composto aqui. O eucalipto, que tem esse. E o alecrim, que tem o terpineno, né? O brief, ele tem louro, eucalipto, peppermint, melaleuca, lemon, cardamomo e revensário. E aí esses ingredientes, né, essas espécies botânicas, têm dentro da sua composição vários compostos químicos que ajudam a nossa imunidade. Outro produto que está no kitzinho é o frankincense. O frankincense tem alta concentração de alfa-pineno, que também é um dos antioxidantes mais conhecidos, anti-inflamatórios, antioxidantes mais conhecidos. Aí ele tem também outros, como alfa-tugeno, que aí também é considerado imunomodulador, o limoneno, beta-caroteno, a gente já falou sobre isso, tem efeito no sistema nervoso central, é calmante e também tem efeito para dor. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também, tá? Então, também faz parte desse kit de proteção. É muito recomendado, né? Para quem está passando por problema respiratório, a utilização do Brief. É muito recomendado para quem quer dar um up na imunidade, a utilização da OnGuard. E para quem quer dar uma potencializada nisso, né? A Vanessa, que é a pessoa a quem eu recorro quando eu preciso saber de protocolos, ela sempre fala, né, que ela coloca o frankincense junto, porque ele é o rei dos óleos, né? E aí ele tem esses compostos que são
né, evidência, funcionam de uma forma muito evidente para a nossa imunidade também. Eles funcionam nessa parte de proteção da célula e do restabelecimento do estado natural, do reequilíbrio, tá? Então, eles não vai tratar só o sintoma, aquilo que está acontecendo, vai tratar as causas daquilo. Tá, propriamente o kit, o que ele traz para a gente? Então, já falei um pouquinho sobre os compostos químicos, sobre alguns dos produtos, né? Então, no mês 1, esse kit ele vai trazer o On Guard em 2 versões. Ele traz o óleo essencial puro e traz o spray de limpeza das mãos, tá? Traz o Brief na versão Taut. Esse blend que também vou mostrar para vocês a composição dele, que é muito importante, então, também com relação à proteção. Limão siciliano e laranja selvagem, que são, né, os cítricos aí trazendo limoneno em grande quantidade, e o Zendocrine, que a gente já trouxe algumas pinceladas sobre ele, nunca foi trabalhado esse blend, mas ele é desintoxicante, ele ajuda a célula a se desintoxicar, tá? Então, metal pesado, processos inflamatórios, então ele é um blend direcionado para a saúde da célula. No mês 2, esse kit ele traz o On Guard na versão Taut, que já tinha vindo, né? Em 2 versões no mês 1, agora vem outras 2 versões. Agora vem Taut e vem as Bidlis, as pastilhas. Aí o Brief, que tinha vindo aqui na versão Taut, agora ele vem na porção de bala. O eucalipto, que é outro xodozinho aqui da minha família, que em casa a gente usa muito. Toranja, que é o grapefruit. Esse óleo essencial, ele, além de ter essa quantidade enorme de limoneno, ele ajuda o sistema linfático. Então, ele é muito bom para liberar os linfonodos, né? Dar uma potencializada no sistema linfático para que ele consiga se restabelecer, já que nesses linfonodos é onde é uma segunda barreira de proteção do nosso corpo antes que isso chegue na corrente sanguínea, tá? Então, o grapefruit, ele é muito importante para o nosso sistema linfático. E, além disso, ele também atua na desintoxicação da célula. Ele é muito eficiente para desintoxicar com relação a metais pesados. E aí a gente tem o Stronger, que ele é como se fosse considerado um similar do On Guard para a versão Kids, né? Um mix proteção diluído para ser utilizado nas crianças. E no mês 3, a gente tem outras 2 versões do On Guard, que é o creme dental e as balas, né? O orégano e tomilho são muito eficientes, porque eles têm o timol, que também é imunomodulador, regulador, anti-inflamatório. Então, eu não tenho orégano, mas eu tenho tomilho, então ele pode ser usado. O olíbano, frankincense, finalmente, né? Vem no mês 3. E melaleuca, que deixa eu até pegar aqui, queria mostrar para vocês. A melaleuca, que eu falei que é o muito conhecido porque tem o terpineno, e o DDR Prime. DDR Prime, gente, eu tenho esse óleo, ele fica no meu carro, que eu uso muito, e eu vou falar em detalhes para ele. Eu separei só 2 blends para falar. A gente tem uma aula sobre On Guard que já está gravada, então, quem quiser mais informação sobre esse blend, e eu vou falar sobre aquilo que a gente pode fazer também, né? Então, eu fiz aqui na minha casa uma misturinha em que eu coloquei orégano, eucalipto, melaleuca e lemon. E uso ele, e quando quero potencializar o efeito, eu pingo junto uma gotinha de frankincense. Então, para a gente é o que funciona, né? Uma dor de garganta, a melaleuca é muito indicado para dor de garganta, mas para mim não fazia o efeito que as outras pessoas comentavam que fazia. Então, eu fiz a misturinha, eucalipto com melaleuca, com lemon, com orégano. Aí agora eu tenho a minha misturinha para proteção, para me ajudar aqui, as minhas amígdalas, o meu sistema imunológico, para dar o suporte para ele quando ele está ali combatendo
me protegendo, né, dos patógenos que estão querendo chegar na minha corrente sanguínea, estão querendo me afetar. Beleza? Então, vamos lá. Os 3 meses seriam esses os produtos que são ofertados. Aí eu só trouxe aqui uma informação sobre esse blend que a gente nunca havia falado em aulas anteriores. O que é os ingredientes dele. Então, ele tem lemon, Siberian fir, citronela, lime, amelaleuca e cilantro. E aí, o que esses ingredientes têm? Limoneno, citronel, terpineno, tá vendo? Acetato de bornil, que é o calmante que a gente tinha visto na aula passada, né, para as emoções. Então, por isso ele apresenta essa função de proteção, tá? Pelos compostos químicos que constituem os seus ingredientes, ok? Eu trouxe o DDR Prime aqui, conforme eu falei que ia falar um pouquinho mais sobre ele. Do que ele é constituído, esse blend, né? Ele é chamado de o complexo de proteção do DNA. Ele protege o nosso DNA. Então, vamos lá. Primeira atribuição dele, auxilia o sistema imunológico, né? Então, tá lá como a primeira indicação desse blend. Combate o estresse, ele é antioxidante, auxilia desordens hormonais, traz clareza mental, energizante, reparador celular. Essa função aqui vem informar para vocês aquela questão da atuação, né, dos compostos que constituem ele lá dentro da célula, né, do DNA da célula, protegendo e reparando os desequilíbrios que estão acontecendo lá em nível celular, tá? É indicado também para casos como Alzheimer, câncer, Parkinson, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Estimula a tireoide, auxilia com dores de cabeça, dores musculares, combate infecções e intoxicações. Então, alguns tópicos que são bem direcionados a isso que a gente está vendo na aula de hoje, tá? Proteção. Suporte à apoptose e renovação celular. Aí é uma coisa muito importante, né? Que quando a gente tem uma célula defeituosa, ela precisa ser eliminada. É um processo que a gente chama de apoptose. Existe uma sinalização para a célula em qual ela tem que se autodestruir. Isso se chama apoptose celular. E aí existe uma renovação, queira Deus, né? Que seja uma renovação saudável. Então, a renovação celular saudável. A gente dá as condições às nossas células a se renovarem de uma maneira mais saudável, tá? Reparo cognitivo e cerebral, apoia o sistema nervoso, estimula estrogênio e progesterona. Os compostos, que era eu ter falado antes, né, desse blend são frankincense, white orange, lícia, tomilho, né, da mesma família do orégano, o cravo, niaule, que é da mesma família da melaleuca, essa espécie que eu não conheço pessoalmente, satureja, que tem indicação também como anti-inflamatório, e o capim-limão. Eu gosto muito desse slide aqui, né, que é o nome dele, né, tem dessa sigla, porque ele chama, o reparo aos danos do DNA. Então, ele dentro desse kit, né, que é apresentado pela do Terra como proteção, ele é onde você pode ir mais fundo na sua proteção em nível celular, tá? Então, é uma indicação para quem, quero trabalhar minha imunidade. Vamos colocar um cítrico, vamos colocar um blend, um GAD, que foi feito e fabricado para isso, e vamos cuidar das suas células, vamos cuidar do DNA. Então, a indicação do DDR Prime, tá? E aí, para finalizar, né, só queria fazer a colocação de que, já falei isso lá no começo, né, mas vamos enfatizar que todos os sistemas corporais são interconectados. Não tem como a gente ter a desafinação de um órgão e não afetar o corpo como um todo. Às vezes, uma crise aguda, ela vai ser sanada, né, pode vir desencadear alguma outra coisa se a verdadeira causa não for trabalhada, e se não for agudo, se for crônico, aí aos poucos vai deteriorando aí tudo que está interconectado, né? Então, vamos tentar sermos maestros do nosso corpo
escutar com bastante cuidado a afinação dos órgãos, né? E tentar dar as condições ao nosso corpo para que ele funcione adequadamente, né? Quando um sistema está bloqueado e não funciona adequadamente, os outros sistemas também são afetados. Quando um sistema é reparado e fortalecido, todas as funções do corpo podem ser restauradas. Uma célula doente em desequilíbrio, causado, às vezes, por uma deficiência de algum nutriente que a gente precisaria estar ingerindo, ou por uma toxina, resulta em um corpo doente. E o corpo doente é o nível em que a maioria das pessoas se conscientiza da sua saúde. Então, essa chamada de hoje é para que a gente pense, né, no nosso corpo, na nossa saúde, nesse nível anterior à doença, tá? Na prevenção. Pense em termos de sistemas corporais para criar o bem-estar verdadeiro e aprenda a usar essas ferramentas naturais de cura para ajudar no processo. Então, a gente fala de óleo essencial? Sim, mas vamos falar também de água, de nutrição, de redução de toxina, né? Cuidados proativos de saúde e os óleos essenciais, que a gente está trabalhando produtos naturais, com benefícios colaterais, que podem nos auxiliar e muito a trabalhar, tratar um corpo doente, mas também prevenir e manter as nossas células saudáveis, tá bom? E aí até coloquei aqui, não vamos alopatizar a aromaterapia, para a gente trabalhar um pouquinho depois dessa frase semana que vem, na aula de semana que vem, tá bom? Então era isso, Gabi. Contigo agora. Maravilhosa! Meu Deus, eu até estava ouvindo aqui, estava inalando o DDR Prime, que ele sempre está aqui do meu lado. Gratidão, Liana, mais uma vez, né, por um conteúdo em cada aula que eu te ouço, assim, eu me admiro, né, dos conteúdos tão completos e complexos. Me dá até um remember aí da biologia, né, que nós duas somos formadas em biologia, para quem não sabe. Então, gratidão. Vou dar pausa nesse vídeo, mas vou continuar mais um pouquinho, tá? Quem quiser ficar aí mais um pouquinho.